Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre as baleias do Bitcoin, Ether, ICOs e as dinâmicas do mercado. Não só no mercado Bitcoin, mas dinâmicas do mercado de um modo geral e especificamente no Bitcoin. Um pouquinho sobre esse vídeo. Esse vídeo ele serve tanto para quem já possui Bitcoin e quer entender um pouquinho melhor a dinâmica. Nós vamos aprofundar nesse ecossistema, digamos assim, do Bitcoin. Também para você que ainda não investiu, está pensando em investir, tomar uma decisão, ou até para quem já sabe que não quer mexer com Bitcoin, mas quer aprofundar um pouquinho no assunto e entender essas dinâmicas. Vamos lá? Bom, se você não estava vivendo em outro planeta, né, digamos assim, você viu que em 2017 nós tivemos uma tremenda valorização do Bitcoin. Além disso, ele parece finalmente ter chegado ao que a gente chama de mainstream, né, os investidores mais tradicionais, já até você vê em revista, até alguma vez aparecendo até em revista, tipo Revista Exame. Então ele vai estar cada vez se tornando mais procurado, o que é um dos motivos pela sua valorização, né? Eu trouxe um gráfico aqui que a gente pode ver, ó, aqui na esquerda está o que chama de market cap, que seria o valor de mercado, o total de dinheiro que vale a soma dos bitcoins, e aqui o preço. E a gente pode ver aqui, ó, que em janeiro de 2017 ele foi lá, estava abaixo de $1.000 para a gente ver. Desculpa, o preço estava aqui na faixa dos $1.000 para a gente ver quase o recorde histórico de $3.000. Tá? Nós estamos falando de uma valorização de 200% de um ativo. Isso não é qualquer ativo que tem isso. Então teve uma forte valorização que, se a gente pode traçar lá desde 2015, né, vem nessa ascendência, mas em 2017 inegavelmente teve um boom aí, né? Então quem comprou lá em $900 lá no final de 2016 praticamente triplicou o seu capital aí em 6 meses. E com esse contexto, qualquer investidor inicial ou mineradores, está escrito errado aqui, vou corrigir, mineradores, nesse contexto, esses caras, eles possuem centenas de bitcoins, né? Esse cara lá do começo. E se um cara tem centenas de bitcoins, significa que hoje ele está milionário. 400 bitcoins com o Bitcoin valendo $2.500, igual está hoje, final de junho, né, que hoje é dia 29 de junho, 400 bitcoins são $1 milhão em dólar. Ou seja, o crescimento gigantesco do valor do Bitcoin tornou algumas pessoas ou empresas muito ricos. E muitos deles gostariam de diminuir a sua exposição ao Bitcoin. Então, antes de seguir, esses caras muito ricos são chamados as baleias. No mercado, geralmente usa-se muito essa analogia marítima, né, de ondas, baleia, tubarão, peixe pequeno, peixe grande. E esse aqui é um belo exemplo de uma boa terminologia. São baleias porque são os maiores do oceano, não são maiores peixes, né, porque baleia é mamífero, mas são os maiores animais dos oceanos. E esses gigantes, eles gostariam de diminuir sua exposição ao Bitcoin. Porque imagina você com 50 milhões, né, ou 10 milhões de dólares em Bitcoin. Você só tem 10 milhões de dólares enquanto o Bitcoin mantiver esse valor. Se ele porventura vier a baixar o valor, você perde seu dinheiro. Então eles querem diminuir sua exposição ao Bitcoin. Querem transformar esse dinheiro dele em uma diversificação, de certa forma, do portfólio, né? Mas converter esses Bitcoins para Fiat Currency é evitado por muitos. O que é Fiat Currency? Se você estuda um pouquinho Bitcoin, você já sabe. Fiat, moeda Fiat é as moedas normais, dólar, euro, real. E muitos deles evitam de converter. Muitos deles estão na China, então tem problema disso. E a partir do momento que ele transforma isso em
iene chinês, né? Ou até em dólar, ele começa a ter que pagar imposto. Então, muitas dessas baleias estão olhando em diversificar, mas não estão muito afim de transformar em dólar esse dinheiro deles, tá? Pelo menos inicialmente. Eles evitam por causa dessas questões, por questão de pagar imposto, e muitas vezes eles assim estão evitando de levar o dinheiro para os seus países. Então, o primeiro caminho para essas baleias, para esses grandes mega investidores agora, é uma diversificação dentro das próprias criptomoedas, usando as chamadas altcoins, que seriam moedas alternativas. Eu trouxe mais um gráfico aqui bem interessante. Esse é um gráfico aqui do percentual de capitalização de mercado. Essa linha laranja aqui, como a gente pode ver, esse laranja claro, é o Bitcoin. Olha só, se a gente observar lá em janeiro de 2017, o Bitcoin respondia por 87% da capitalização das criptomoedas. A gente avança aí 6 meses praticamente, o Bitcoin caiu para 38%, chegou nessa baixa mínima, né? Nessa baixa histórica, depois recuperou um pouquinho, mas olha só, ele foi de 87% para 38%. Então, claramente, nós temos dois fenômenos aqui. É óbvio que a capitalização dessas moedas também aumentou, ou seja, também tem mais dólar fluindo para essas moedas, mas indiscutivelmente tem valor do Bitcoin indo para essas moedas. Então, é importante a gente observar e é importante você ter em mente que o mercado de criptomoedas hoje é um mercado multibilionário. Olha essa tabelinha aqui, ó. Tem as 18 criptomoedas ou tokens. Desculpa, tem as 18 criptomoedas ou tokens com maior capitalização. Olha aqui, o Bitcoin está com 41 bilhões de capitalização. Como que se chega a isso? Como no caso das moedas, você sabe exatamente quantas moedas tem em circulação, né? Qual que é a oferta, você vê o valor da moeda e multiplica pela oferta, pela quantidade de moedas. E com isso você chega na capitalização. Ok? Então olha só que 41 bilhões, 28 bilhões, 9 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Temos vários aqui na casa de 600 milhões de dólares, 400, até aqui na menor dessas 18 com 400 milhões de dólares. Então nós estamos falando de um mercado que já está girando muito dinheiro. Tá? É bom você entender essa dinâmica. E dentre todas essas, uma que vale chamar atenção é para o Ether, que é a criptomoeda da plataforma Ethereum. Se a gente vier aqui, vou voltar no gráfico anterior, olha aqui o crescimento, que é essa linha roxinha aqui, que o Ethereum teve lá desde o começo de 2016, subiu, teve um pico aqui, ele caiu, mas em 2017 também teve uma ultravalorização em market cap, né? Em valor de mercado. Ele roubou muito do valor do Bitcoin, de certa forma. E ele tem algumas peculiaridades, desculpas, eu ia falar particularidades, né? Ele tem uma abordagem diferente, porque ele propõe usar o blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, de formas diferentes, além de você ter só esse token, que vai servir para armazenar valor, que é a proposta do Bitcoin. A Ethereum acaba que ela é uma rede que tem outras funcionalidades, que tem uma questão que é chamada de contrato inteligente ou smart contracts, no qual as pessoas podem criar um contrato, por exemplo, falar o seguinte: quem tiver os tokens de tal empresa vai poder ter voto, e o próprio smart contract gerencia isso, sem intervenção humana. E uma série de outras abordagens, tá? E Ethereum ele é também um protocolo que serve para criar várias outras criptomoedas que não apenas o Ether. Então, esses são alguns motivos do Ethereum ter se valorizado tanto.
Primeiro, essa busca de diversificação dessas baleias do Bitcoin e de quem já estava com muito dinheiro investido em Bitcoin. Segundo, por ele ter uma abordagem que vai além de só ser usado para armazenar de valor, toda a rede pode ser usada de outras formas e para você usar essa rede você precisa do Ether, que é a moeda deles. E por fim, um outro fator muito importante é que o Ethereum, aí o protocolo foi usado para criar diversas outras moedas, diversos outros chamados de tokens. Levando a um fenômeno, antes de falar desse fenômeno que ele trouxe, falar aqui, olha só, o Ethereum subiu tanto que as pessoas começaram a falar num tal do flippening, que seria o momento em que o Ethereum vai passar o Bitcoin em capitalização. Tem até esse site Flipping Watch, eles têm aqui, ó, em transações. Nesse exato momento, o Ethereum tá maior do que o Bitcoin, em volume de trading tá maior, em recompensa para os mineradores também tá maior, número de nodes. Ele ainda fica abaixo em pesquisas no Google e na market cap propriamente dito, que é o que vai ser considerado o flip, né? Mas olha só, ele já tem 70% do market cap do Bitcoin. Sendo que lá no começo de 2017 ele devia estar perto de uns 20%, assim. Tá? Então não dá para negar essa força que o Ethereum tá ganhando. E falando do outro fenômeno que ele gerou, que é desses lançamentos de tokens, são esses ICOs, que são... A gente tem um paralelo que seria o IPO, né? Eu vou abrir o slide. A gente tem os IPOs, que seria Initial Public Offering, né? Uma coisa assim, Initial Public Offering, acho que é um F só. E temos ICOs, que é igual Initial Coin Offering. O que são esses ICOs? São uma espécie de leilões de token que são feitos quando uma moeda é lançada. E como que isso está sendo usado? Muitas startups, geralmente startups ligadas de alguma forma à tecnologia do blockchain, que é essa tecnologia que empodera o Bitcoin e o Ethereum, digamos assim. Essas startups elas estão captando dinheiro, lançando moedas. Então eu tenho uma empresa que eu tenho, por exemplo, vou usar poder de processamento de computadores através do blockchain. Eu lanço minhas moedas, que com ela você vai poder usar esse serviço no futuro. E essas moedas são compradas hoje. E como que essas moedas são compradas em sua imensa maioria? Usando o Ether. Então esse é um dos grandes motivos do Ether estar se valorizando também. Tá? É esses ICOs. E qual que é uma dinâmica do mercado que tem por trás desses ICOs aqui? Geralmente quem entra lá no começo são justamente essas baleias que sabem que muito provavelmente essas moedas vão se valorizar, esses tokens ou moedas vão se valorizar, por mais que seja uma valorização rápida. Mas lembrando que esses caras têm milhões, então eles conseguem comprar, fazer o preço desses novos tokens subir e depois ir se desfazendo. É por isso que nós estamos vendo tantos ICOs bem-sucedidos. De certa forma, tá ligado ao alto valor do Bitcoin, ao tanto de dinheiro que já está rolando nesses mercados de cripto assets, né? de criptomoedas, de ativos financeiros ligados ao blockchain. Então, eu queria comentar que também as baleias do Bitcoin participam ativamente nesses ICOs. Muitas vezes engolindo, comendo quase todos esses tokens. E quando o trader normal, você ou eu, que pode até estar interessado naquela startup, vai entrar, já deu uma super valorizada. E é outra forma meio que de manipulação de mercado que existe em qualquer mercado que você tem players que têm poder de mover o preço. Mais uma vez a gente vê os grandes aqui, os tubarões, né, digamos assim, comendo os peixes pequenos. Então, falando mais um pouquinho das dinâmicas do mercado. É importante entender que não só de chineses vive o mercado Bitcoin e dessas altcoins.
há vários big players internacionais na jogada. Por mais que não se fale, nós temos já grandes fundos de investimento que compraram Bitcoin lá no começo de 2017, 2015, 2016 e tem grandes posições já no Bitcoin. E outra coisa que eu queria comentar é que o mercado chamado OTC, que é o mercado over the counter ou mercado de balcão, ele é maior do que as exchanges, que são as bolsas de Bitcoin. Se você já conhece um pouquinho, você já deve ter ouvido falar na Poloniex, Bitfinex. Eu já mostrei algumas dessas exchanges e elas são a ponta do iceberg. As negociações mais volumosas, maiores, elas não acontecem nessas exchanges. Essas exchanges elas são boas nesse mercado do atacado, elas servem para direcionar o preço, ver a demanda geral, mas o preço mesmo, o grosso, ele não acontece nesses books de ofertas das exchanges. Tá certo? Inclusive, nessa subida que teve em 2017, aí, o preço ele subiu muito antes nas exchanges e foi só no meio do primeiro trimestre, digamos assim, que o preço começou a subir no varejo, no atacado. Esses players até participam nessas exchanges, às vezes como market making. Tá? Se tem alguns conceitos que você não conhece aqui, eu sugiro você dar uma olhada no nosso curso de trading, entender o que é um market making, over the counter, exchange, a gente explica isso tudo no nosso curso. Mas eu queria falar isso para você, se você já entende um pouquinho, você sabe o que eu estou falando. Inclusive, quando um big player desse resolve usar a exchange, a gente tem coisas como a gente teve na semana passada, que foi um flash crash do Ethereum na Coinbase, que é uma dessas exchanges. Olha o que a gente viu. Lá no dia 12 de junho, mais ou menos, o Ethereum já começou a sofrer uma pressão e teve um dia que teve um big player que vendeu na ordem de bilhões de dólares em Ethereum. Olha o que o preço fez. Esse aqui é o chamado flash crash. Tá vendo essa linha aqui? Significa que o preço veio até aqui embaixo. Porque a ordem dele comprou as ofertas que tinha aqui e ativou um monte de ordem de venda, stop loss, esse tipo de coisa, que fez uma reação em cadeia, levando o preço até aqui embaixo e outras pessoas entraram comprando. Se você não entende bem, eu já falei sobre isso, fala rapidinho. O que é um livro de ofertas de uma bolsa ou de uma exchange? Você tem aqui, ó, lá um livro de ofertas, como que uma exchange, uma bolsa de valores funciona. Você tem os makers, que são as pessoas que colocam, que falam assim, como se fosse lá ir no mural e colocar a oferta dele. Eu estou disposto a comprar, eu estou disposto a vender. Então você tem aqui, ó, 6 pessoas dispostas a comprar no valor de 435. Um total de 43 bitcoins. E você vai vendo aqui, ó, aí nesse preço aqui, que é um pouco abaixo, você tem 13 bitcoins sendo pessoa disposta a comprar. E você vai vendo esse cumulativo aqui, que é somando essas quantidades. Então você vê aqui que se alguém vier com uma ordem de vender 100 bitcoins, uma ordem direta no taker, ele vai comprar 43 nesse preço, vai comprar mais 13 nesse preço, mais 15 nesse preço, e mais algumas nesse preço aqui, até ele comprar os 100 que ele quer. Então, no momento que alguém faz uma venda gigante, ele vem vem consumindo essa liquidez toda aqui, ó. Só que muitas vezes ele não quer fazer isso, porque se ele faz isso tudo de uma vez, o preço vai lá embaixo, né? Ele quer vender, espera o preço subir, vende. Mas teve esse big player aí que fez esse movimento no mercado. Vale comentar que teve muita gente que perdeu muito dinheiro aqui, que não sabe usar os stops, né? As ordens, e vendeu aqui Ethereum nesse momento aqui, e a Coinbase, que é a plataforma que teve esse flash crash aqui, eles ressarciram todo mundo. Isso foi bem legal da parte deles, tá? Eles honraram todas as operações que aconteceram e tiraram do bolso deles
para poder pagar quem teve prejuízo aí nesse flash crash, quem vendeu muito abaixo do que estava o preço médio do mercado, né? Então, o que é importante você entender? Esses caras, eles não querem diminuir o preço. Muitas vezes, imagina esse cara que fez o ICO dele, ele tem uma startup, ele lançou as moedas e conseguiu arrecadar 100 milhões de dólares. Ele está lá com 100 milhões em Ether. Ele precisa de pagar as contas dele, ele vai montar uma equipe para startup, então ele tem que se desfazer de um pouco desse Ether para poder comprar dólar, muito provavelmente. Mas ele não quer diminuir o preço, então ele vai fazendo dessa forma que eu falei. Ele vai vendendo aos poucos, e por isso é a hora da demanda se provar forte. Por quê? Porque você tem que ver algum movimento que a gente chama de... Aqui, ó. Então, esse movimento inicial aqui a gente chama de profit taking. Poderia ser uma retirada de lucros aqui, ó. Esse gráfico aqui é do Bitcoin, mas o do Ether tá bem parecido. Você vai ver. Vou mostrar também. O cara tinha aqui o lucro dele. Ele tinha aqui, ó. Fez esse lucro nesse movimento ou através do ICO. Aí tem a retirada de lucro. E aqui a gente tem que ver a demanda ser forte, gente querendo comprar, para o preço voltar a subir. Então a gente está nesse momento crítico do Bitcoin. Muitos desses caras que ficaram milionários, que estão com a grana, estão no momento de querer realizar seus lucros, diversificar, e a gente precisa de ter demanda para poder esses caras se desfazerem de um pouco das suas moedas. Então, eu queria já... Concluindo aqui, fala mais um pouquinho sobre as criptomoedas, e elas ainda têm alguns desafios pela frente. Estou falando um pouco dessas dinâmicas, mas agora um pouco da parte fundamentalista que está por trás disso. Alguns desses problemas. É um problema de performance. Então o Bitcoin, ele era sempre advogado assim, você consegue fazer transações através do mundo pagando menos do que você pagaria para a Visa ou para uma Mastercard de taxa de cartão. Hoje já não está assim. Devido a um excesso de demanda e muita transação, as taxas de transação do Bitcoin subiram muito. E elas ficaram lentas. Imagina você quer ir nesse mercado pagar com Bitcoin e demora 40 minutos para confirmar a sua compra. Ou você tem que pagar 100 de taxa para poder os mineradores confirmarem rápido. Então esse é um problema que precisa ser resolvido. Inclusive para o preço continuar subindo. Outro problema é um problema de governança. Então, para resolver esses problemas de performance ou de escalabilidade, a gente teve algumas propostas no caso da rede do Bitcoin e não chegou-se a um consenso desse caminho. Nós temos aí o prazo de agosto chegando, que é um prazo final para essa tomada de decisão, ainda não está claro qual o caminho que o Bitcoin vai seguir. A gente pode ter um soft fork, que seria uma mudança no código por parte dos usuários. Precisa da questão de segregated witness, que é um caminho também para lidar com isso. Enfim, isso não está totalmente claro e isso é ruim também para o preço da moeda continuar subindo, dá indecisão. É também um motivo, talvez, do Ether ter se valorizado. Tá? Mas vale comentar que o Ether também tem problemas de performance, tá? Também apresentou, especialmente nessas últimas 3 semanas aí que a gente teve vários ICOs bem sucedidos, muita gente comprando, trocando Bitcoin por Ether, Ether por outros tokens, né? A rede da Ethereum também começou a mostrar demora nas transações. Outro problema é a própria volatilidade do valor. Nós estamos vendo em alguns dias, igual nesse gráfico que eu mostrei aqui, o Bitcoin daqui até aqui, ó, daqui até aqui, né, em questão de 3 dias, perdendo 25% do valor. Como que as pessoas vão poder usar isso para poder fazer suas reservas? Ou isso, você quer pagar um fornecedor usando Bitcoin, como que você vai fazer isso, manter o que você recebeu em Bitcoin com essa volatilidade desse tamanho? Então a própria volatilidade é um certo problema.
A partir do momento que o mercado vai ficando mais maduro, a tendência é essa volatilidade diminuir. Se você acompanha a gente aqui e conhece o mercado de moedas, você sabe que um euro, o dólar, o dólar ien, quando ele se move muito num dia, é 2%. 1% de mudança no valor de uma moeda normal, de uma fiat, frente a outras moedas, já é considerado uma forte mudança. Então essa volatilidade é uma questão que impacta aí no Bitcoin. Outra questão que a gente tem que desafio, né, são casos de uso práticos que definem as blockchains dominantes. Então o que a gente tem hoje? A gente tem algumas criptomoedas e a gente não para de ler de uso de estudos de blockchain, banco pensando em usar, construtora de veículo, até programa espacial, aplicação médica, várias aplicações dessa tecnologia do blockchain. Mas não necessariamente é usando as criptomoedas vigentes. Não necessariamente para blockchain vingar, a gente vai ter Bitcoin ou Ethereum daqui a 10 anos. A gente pode ter a blockchain. Então a gente pode não saber ainda a moeda que vai estar forte ou o token que vai estar forte daqui a 10 anos. E ainda tem essas buscas de dominação. É interessante que nós estamos tendo casos de uso prático. Então o que é? Além desse uso de armazenar valor que o Bitcoin tem, estão se estudando vários outros valores, outros usos para o Bitcoin. E esses casos de uso prático vão ser importantes para definir qual blockchain que vai dominar. Que nem eu falei, tem casos de uso de você ter uma blockchain e um token, né, para você usar armazenamento na nuvem, para concorrer com as clouds da Amazon, do Google, por exemplo. É um caso de uso. Mas tem mais de uma. Qual que vai dominar? Qual que vale a pena investir? Isso tudo ainda é um pouco incerto. E amarrando aqui, e o futuro? O que a gente acha? Vale investir? Não vale? Vai subir? Vai descer? O que eu acredito é o seguinte. A gente tem que saber que o Bitcoin é maior do que se imagina. Tá? Nós já temos aí, como eu falei, não só chineses, mas mega fundos que já têm bilhões investido em Bitcoin. Esse mercado líquido aí das exchanges é só a ponta do iceberg. O Bitcoin já está com uma força surpreendente, inclusive dentro de instituições financeiras tradicionais, como hedge funds. Não dá para negar isso. Outra coisa também é que o Bitcoin ainda é central entre as criptomoedas. Pode ter o Ethereum subindo aí e tal, mas a gente vê ainda o Bitcoin dominando. Inclusive, por exemplo, hoje, se você aqui no Brasil você não tem uma exchange de Ethereum para real. Você teria que trocar seu Ethereum, seu Ether, por Bitcoin e o Bitcoin por real. Tá certo? Mas também não podemos discutir que o Ether ganhou um papel muito forte. Então vale a pena acompanhar também e ver se esses casos de uso propostos pelo Ethereum vão vingar. Ele está indo muito bem, uma adoção impressionante, né? Então tem essa questão. Tem aquilo que eu falei aqui, eu passei rápido que eu tinha... Desculpa, eu vou voltar aqui nesse gráfico. Então é importante a gente entender se esses movimentos aqui são correções ou vão subir, porque sempre que a gente vê nas revistas tradicionais falam também que é uma bolha, né? Que seria uma bolha? Está subindo demais, meio desconectado da realidade, do valor de uso. E quando essa bolha estoura, geralmente é de uma vez e dá um pânico. Então é importante que a gente tenha essas forças compradoras para dissuadir essa questão da bolha, né? Para ser isso aqui uma correção e o preço voltar subindo. E eu acredito que com o aumento da adoção das moedas, mais pessoas conhecendo, né, pessoas comuns que não são nerds, e com a solução dos problemas de escalabilidade das redes, a tendência dos valores das criptomoedas ainda é aumentar. É difícil fazer previsão. Qualquer um que tenha certeza do preço do Bitcoin daqui a 10 anos está falando mentira para você, ou do Ether, ou do que seja. Mas se a gente vê esses problemas resolvidos, eu acredito que a tendência é aumentar.
Mas uma simples estratégia que é chamada de buy and hold, que é comprar e segurar, pode não ser a melhor opção. Então, como a gente está vendo essa volatilidade, tem muita gente que fala, compra Bitcoin e esquece, eu estou só investindo. Olha só, imagina quem comprou Bitcoin naquele ponto ali e perdeu 25%. Então você tem que estar atento, acompanhar os gráficos, ter claro até onde que você está disposto a deixar o preço baixar, saber um pouquinho de análise técnica. Mais uma vez eu sugiro você acompanhar nossos vídeos sobre análise técnica e até fazer o nosso curso, tá? Porque essa pode não ser a melhor opção. Talvez valha a pena você, às vezes, trocar seu Bitcoin para o Ether, ou às vezes ficar líquido no Bitcoin, trocar seu Bitcoin para o real, esperar algum momento e comprar de novo. Tá? Não sei se essa subida que teve esse ano vai se manter. Então pode não ser a melhor opção esse comprar e segurar. E minha sugestão é, se você quer investir, não se arrisque demais. A volatilidade é muito grande. Eu tenho Bitcoins, tenho Ether no meu portfólio, digamos assim. Mas você não pode deixar que ter todo o seu investimento, suas aposentadorias, digamos assim, no Bitcoin. Eu não acho seguro. Vai ter gente que vai falar, besteira, você está com medo. Por causa da volatilidade, qualquer um que entende um pouquinho de portfólio de investimento vai te falar isso. Quanto que você vai deixar do seu portfólio? Cabe a você, 40%, 5%. Eu não vou aqui te falar isso. Mas minha sugestão é também diversificar, não se arriscar demais, não deixar todo o seu dinheiro, suas reservas econômicas num Bitcoin, ou no Ether, ou em qualquer criptomoeda que seja. Então é isso aí, eu queria falar outras coisas, mas já falei bastante. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco dessas dinâmicas. Fala um pouquinho alguma parte que você quer que eu aprofunde. Se você ainda não é assinante, assina o nosso canal. Nós temos vídeo não só sobre Bitcoin, sobre trading, para você entender mais de mercados financeiros. Tá certo? Muito obrigado, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.